Olá, vamos fazer uma pequena revisão sobre potenciação? Trouxe aqui alguns exemplos. A gente usa muito potenciação em áreas, em volumes. Então, suponha que você tem um cubo, tá? O volume de um cubo é muito simples, basta você multiplicar a aresta da altura, da largura e do comprimento, que são todos iguais. E isso aqui resulta esse produto A vezes A vezes A é o A elevado ao cubo. A multiplicado 3 vezes, onde A seria sua base e 3 o seu expoente. A lei de Stefan Boltzmann é uma lei da física moderna que diz que a energia emitida por uma estrela por unidade de área por unidade de tempo ela é proporcional à temperatura da estrela. Mas não é só a temperatura elevada à quarta potência, ok? Então, indo para as propriedades, só revisando, A elevado a zero, quando você tem qualquer base elevado a zero, é sempre 1. Quando você tem um expoente negativo, o que acontece é que ele cai para o denominador, tá? O expoente negativo é 1 sobre aquela base elevada àquela potência. A elevado a meio, esse expoente meio é raiz quadrada, tá? E A elevado a 1/3 seria raiz cúbica. De forma geral, nessas propriedades até de radiciação, a gente diz que quando você tem A elevado a m sobre n, o que está em cima fica dentro da raiz e o que está fora fica... O que está embaixo, fica fora da raiz, tá bom? Essa é a regra geral da radiciação. Então, voltando para a potenciação, vamos a algumas propriedades. Você tem um produto de duas potências, AM e AN, você conserva a base, soma os expoentes. Quando você tem o AM dividido por AN, você se lembra dessa propriedade aqui, né? Que expoente negativo corresponde a essa fração. Então, quando ele está ali no denominador, você pode trocar ele pelo expoente negativo e aí você faz a soma utilizando a propriedade 1. Conserva a base, soma os expoentes. Quando você tem na propriedade 3 uma potência elevada a outra potência, então você tem o produto aqui das duas, AM vezes N. Quando você tem esse produto AB elevado a N, ambos os fatores são elevados a esse expoente. Na divisão, mesma coisa, AN por BAN. E agora que tem os dois negativos, então, o A menos M, ele vai para o denominador, tá bom? Por outro lado, o B a menos N, ele vai para o numerador, ok? Então, propriedade 7 é a mesma anterior, só que distribuindo aqui. Então, vai ficar A menos N, B a menos N, e aí eu posso invertê-los. O A menos N vem aqui para o denominador e o B a menos N vai para o numerador. Joia? Vou fazer um exemplo numérico que não usa todas essas propriedades, só para a gente treinar o que acontece muito no dia a dia. Então, você tem uma questão lá que pede um valor e você faz a substituição e tem essa numeraiada aí para resolver. Então, vamos dar uma olhada. Olha, tem esse fator 2, esse 2 aqui, raiz quadrada, então ele sai da raiz quadrada, tá? Porque vai ficar 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. E você tem um cancelamento, porque a raiz quadrada ela vai cancelar com esse daqui, certo? Então, depois ele vai sair. Ele vai sair da raiz quadrada. 9 também. 9 pode ser representado por 3 ao quadrado. Então, ele também vai sair da raiz quadrada. Quem que vai ficar lá dentro? Então, o 9 e o 2 saíram. E aqui eu tenho 10 menos 32 menos 16. Tem que somar eles, né? Conserva a base, soma os expoentes. A soma continua dando negativa. 32 mais 16 é 48, tá? 10 a menos 48. 10 a menos 48, só que eu tenho raiz quadrada, né? Então, eu vou tirar essa raiz quadrada aqui. Porque já vai dar, 10 a menos 48. Raiz quadrada disso, eu dividi isso aqui por 2, tá bom? Então, dividir 48 por 2 é menos 24. 24. Então, continuando, terminando já a conta, isso aqui cancela. 10 a menos 34
por 10 a menos 24, eu posso inverter os dois, se eu quisesse. 10 a 34. Ou eu posso fazer aqui a 10 a menos 34. 10 a menos 24 vira mais 24, né? Porque ele vai para o numerador e perde aquele sinal negativo. Posso fazer dos dois caminhos, esse aqui de cima ou de baixo. Vai dar 10 a menos 10, tá bom? Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês para revisar as propriedades de potenciação.